Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Desejo tudo de bom para cada um que assiste meus vídeos. Que Deus abençoe todos. Minha eterna gratidão a vocês. Muito obrigada a vocês por tudo. Peço a vocês desde já, me embananando aqui com as palavras, gente. Peço para vocês, quem gostar, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, né? Dê seu like, que é muito importante para mim, para que eu possa fazer mais vídeos, né? Que eu quero muito fazer mais vídeos, né? E é isso aí, gente. Então, pedido, né? Pedido de inscrições já feito. Pedidos de like também. Por favor, gente, dá muito like. Se inscreve no canal, dê like, ativa o sininho. E é isso aí. Gente, acho que eu nunca fiz esse vídeo, né? E aí, então, vamos lá. Meu nome é Ana Cláudia, eu tenho 32 anos, estou completando meus 33 daqui uns dias. Sou mãe solteira, né? Fui casada há 5 anos com o meu primeiro marido, que eu sou de Maceió, Alagoas, uma cidade de Maceió. Atualmente eu moro em Minas Gerais. Fui casada há 5 anos, casei muito nova, muito cedo. Primeiro namorado, que lá é assim, primeiro namorado, já casei, tive 2 filhos, né, nova também, cedo, mas eu quis ter meus filhos, né, então, é isso aí. Não deu certo, né, devido a muitas coisas ruins, porque são 2 pessoas de criações diferentes, gente, e eu deixo aqui bem claro, a minha história não é fácil. Primeiro, o pai dos meus filhos não é simplesmente porque a gente não deu certo e separou. Não é bem assim. Eu apanhava, gente, apanhava todos os dias da minha vida. Ele era muito ignorante, ele era muito agressivo. E eu colocava na minha cabeça que eu não aceitava aquela vida que eu vivia. Eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, né? Fui criada com uma madrasta, que eu sou cheia de cicatrizes. Aqui, olha gente, aqui, e tem outras cicatrizes no meu corpo. Quem me conhece lá da cidade sabe muito bem, aquela menina que as pessoas comentavam, talvez ela nem vá sobreviver. Todo mundo sabia disso, só que antigamente eu acho que não existia lei, né? E não tinha ninguém, assim, não tinha família que me ajudasse, porque quem que eu tinha eram meus irmãos mais velhos, que sempre tentou, só que não podia fazer nada. Quem podia era nosso pai, só que o pai também não fazia nada. Ele preferia estar sempre do lado da mulher, né? Nunca não quis brigar, jamais ele, tipo assim, nem quis saber, pelo menos assim, será que minha filha tá passando isso mesmo? Nunca quis saber. E eu sofri muito. Foram 10 anos de casamento do meu pai com essa mulher, de vivência, né? Morou junto. 10 anos deles, foi 10 anos da minha vida apanhando. E não era pouco, gente. Eu lembro que uma vez ela me bateu tanto na cabeça que eu desmalhei, a mãe dela me levou pro hospital, fiquei internada lá um tempo e eu não lembrava de ninguém. Depois voltei à memória. A mãe dessa mulher, ela gostava muito de mim, eu também até hoje eu lembro dela, ela era boa comigo. Ela conversava pra minha madrasta, né, não fazer essas coisas e não adiantava, ela fazia. Ela me enforcava muito, sim. Ela tentava quebrar isso aqui. Quando eu comecei a ficar mocinha, que começou a nascer os peitos, que ela dizia que eu não sabia, eu lembro de tudo, gente. Ela tentava estourar a bola do peito, que ela dizia que tinha uma bola no peito que tinha que ser estourada, porque ela odiava uma pedra no peito que tinha que ser estourada. E ela tinha que quebrar essa pedra. E eu sofria muito. Meu cabelo, jamais eu tive cabelo quando eu tava com ela, porque ela dizia que quando a minha mãe era viva, o meu cabelo era muito grande e era muito bem cuidado, então ela não gostava daquilo. E ela rapava. Eu dava piolho, gente, dava muito piolho quando era criança. E ela rapava igual a minha testa aqui. Ela deixava sem cabelo nenhum. E muitas das vezes as pessoas não sabiam como que ela cortava, achava que ela simplesmente ia lá e cortava com a tesoura. Não, gente, várias e várias vezes ela pegava o facão, segurava meio pescoço com as 2 pernas dela assim, ela colocava minha cabeça, colocava assim, segurava o meu pescoço com os pés dela assim, nas coxas dela e raspava com o facão. Ela pegava assim e ia cortando.
meu cabelo e cortava, rapava. Chegava a tirar tudo, ela passava assim, eu sentia, muitas vezes ela cortava assim, mas no couro mesmo. Ela não deixava ter cabelo. E aí as pessoas, né, na escola, eu lembro que eu ia pra escola, quando ela deixava também ir pra escola, porque ela não achava que eu tinha direito a isso. Ficava me chamando de macho fêmea, nego macho, né? Tinha vários apelidos. Ai, gente, é muito triste isso. Enfim, sofri demais, demais, demais mesmo. Casei, né? Voltando, teve um tempo que meu pai separou dela, eu fiquei com ela muito tempo. Depois, eu não sei, as pessoas na rua, dormia na rua. Eu pedi esmola na rua para me comer. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, né? Pedir esmola. Até um dia que umas pessoas, né, me pegou uma ex-mulher do meu pai, que era a primeira esposa dele, que ele casou mesmo. Que é a primeira esposa, a segunda foi minha mãe. Me pegou, colocou dentro de um carro, né? Pagou lá esse homem para me deixar na porta do meu pai e mandou pro meu pai um aviso pro meu pai cuidar de mim, que não podia deixar eu na rua. Sendo que minhas outras irmãs, eu era uma das menores, das 3 menores. Minhas outras irmãs, minha mãe morreu no parto assim, teve minha irmã e dias depois parece que morreu. É assim a história. Aí, a que ficou do parto da minha mãe, ela foi criada com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha casou e criou ela. Até hoje, minha irmã já é adulta, já é casada, já tem a filha dela. Minha irmã ama a minha outra irmã mais velha, é a caçula com a mais velha, como se fosse mãe dela. Só que a minha irmã mais velha não tinha condições de pegar todas as irmãs. Ela o que ela queria, sempre foi o que ela mais quis na vida, mas ela não tinha condições de pegar todas as irmãs e cuidar de tudo. Ela tentou, ela fazia de tudo, ela ia para casa do meu pai, queria criar mesmo os irmãos dela. Somos 9, gente. Minha irmã mais velha, na época ela trabalhava, ela largou o serviço dela quando a minha mãe morreu para ir para dentro de casa, para cuidar da gente, cuidar dos 9 irmãos, tudo dentro de casa. Só que o meu pai, a mulher do meu pai, não quis isso, porque meu pai imediatamente ele arrumou essa mulher, né? Que essa mulher é outra história, não vou nem comentar. E ela não quis os filhos dele dentro de casa. E meu pai se desfez de todos os filhos, não quis nenhum filho dentro de casa. Ele expulsava, né, minha irmã mais velha e tudo, não aceitava. Minha irmã não teve outra alternativa. O que ela mais queria era cuidar das irmãs, dos irmãos, cuidar, né? Mas o meu pai não aceitava ela em casa por causa da mulher dele, que ela não queria aquilo, né? E infelizmente ela sofreu tudo o que tinha para sofrer, sofreu humilhações, tudo. Ela ouvia a mulher falar muita coisa das irmãs dela, inclusive que a filha mais novinha lá não era filha do meu pai. Ela escutou tudo, sendo que, gente, somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E infelizmente minha irmã não teve alternativa. Quando ela arrumou um namorado, o primeiro namorado dela, assim, de muito tempo, não muito tempo, gente, porque eu não lembro quanto tempo, mas eu sei que não era muito tempo. Ela casou, pegou a irmãzinha mais nova dela e foi, assim, criar ela, pelo menos ela, que ela não queria deixar a minha irmã jogada, porque meu pai deu a minha irmã para uma tia nossa muito longe da gente, e minha irmã foi lá e buscou. E o que ela queria era pegar todas, mas ela não tinha condições. Aí, a minha outra irmã, Deus abençoe, ela arrumou um emprego também, que é a Penha, foi trabalhar, tadinha, sofreu, mas Deus abençoou. Nós somos uma família guerreira. Tenho outra irmã, um pouco mais nova do que eu, que foi criada pela madrinha, a madrinha buscou ela e criou ela, e infelizmente ficou eu na mão da madrasta. Então, 10 anos de vida foi 10 anos, tipo assim, de sobrevivência. Se alguém pudesse imaginar o que é sofrer na vida, eu sofri na mão dessa mulher. Ela, tipo assim, se eu tivesse com fome, se eu sentisse fome, ela me levava, nós morávamos na fazenda, ela me levava na cidade para mim pedir esmola e comer se eu quisesse. Eu não podia comer uma fruta.
Dá vontade de chorar, gente, só que eu não vou chorar, porque isso passou, né? Sim, eu tenho muita coisa, eu acho que, tipo assim, que eu tenho que tratar, né? Que a gente sempre fica com os probleminha psicológicos, mas não é nada tão, assim, ruim, não. Quer dizer, eu acho que é. Enfim, gente. Ela pisava muito no meu pescoço, na minha cabeça. Eu tinha que ir de uma cidade a outra de pé, horas da noite, tipo, se fosse 2 horas da manhã, se a mulher sentisse vontade de comer uma coisa, ela ligava, não, ela mandava um bilhetinho para a mãe dela, eu tinha que levar aquele bilhetinho. Eu saía 9 horas da noite, eu lembro, para ir na cidade com o bilhetinho, a mãe dela leu o bilhetinho e fazer o que ela queria para mim ir lá entregar o que ela queria para ela comer. E era assim, gente, era uma safadeza. Hoje eu falo, era uma safadeza. Eu andava de pé muitos e muitas léguas, assim, léguas não, gente, quilômetros, muitos quilômetros e quilômetros de distância sozinha. Meus irmãos, os que sabiam e viam o que eu passava, eles sofriam demais. Eu tenho um irmão chamado Adelso, que assim, eu tinha ele como se fosse minha salvação. Eu tinha certeza que um dia meu irmão ia me tirar daquilo ali. E ele tentou, gente, ele tentou. Ele era casado, né, vivia com uma mulher na época. E uma vez ele foi lá, me tirou daquela mulher e me levou para casa dele, porque meu pai nunca se importou comigo, com as surras que eu levava. Eu vivia toda machucada, que era uma manchona. Meu rosto era todo manchado, assim, de mordidas, de cortes, né? Ela me cortava com faca. Minhas mãos, não sei se vai dar para ver, mas olha só, gente, deixa eu mostrar aqui, peraí. Aqui, gente, não dá pra ver, mas tá aqui. Aí eu vou pegar o celular agora e pôr mais um claro. Mas é aqui, ó, nessa coisinha que tem uma cicatriz, olha só. Não sei se dá pra ver, gente. Ela pegou uma tesoura e tacou assim na minha mão, porque ela me colocou pra lavar os pratos. E os pratos dizendo ela que não ficou vendo, o alumínio não deu pra ver o rosto dela, então não estaria bem lavado. Aí ela pegou e meteu a faca, a tesoura na minha mão. Aí mandou colocar a mão na mesa, ela meteu a faca e parou no outro lado. Nisso, a mãe dela, foi na casa da mãe dela. A mãe dela ficou desesperada, me pegou e levou no hospital. E eu não podia falar nada. Ela pegou minha cabeça, meteu na parede, só que foi de frente. Aí meu queixo foi primeiro, quebrou. Acho que viu, né? A cicatriz. Aí cortou assim. Aí a irmã dela correu comigo. Também, isso já é outra vez, tá, gente? Correu comigo e o médico falou, mas o que aconteceu? E eu lembro que ela pegava assim em mim e falava assim, se você vai lá, desgraçada, e o sangue desce, ela nunca teve dó. Ela dizia que eu tinha que morrer mesmo, que eu tinha que morrer porque eu não era filha dela. Ela pegava no meu pescoço e dizia assim, você vai lá e você vai falar que você caiu, que você é muito danada e por isso que você caiu. E machucou. Aí, então tá, foi o que eu disse pro médico, que sempre dizia isso, e sempre era isso. E é isso a minha vida, gente. Aí eu casei, meu primeiro casamento, 5 anos de casamento, tive 2 filhos em seguida, não foi coisa demorada, nem nada, casei, na verdade eu casei porque ia morar na casa do meu pai, eu conheci esse rapaz na escola e eu não casei, eu fugi com ele para não viver a vida que eu vivia na casa do meu pai, porque meu pai, depois que se separou dessa mulher, ele só vivia bêbado, ele bebia muito e ele nunca cuidou de mim, não tinha também o que comer, essas coisas. Ele comentava com as pessoas que eu não sabia, que eu não cuidava dele, que eu não cuidava da casa, que eu não fazia comida. Mas quando meu pai comprava as coisas, eu não sabia também cozinhar. Eu só sabia o que a madrasta tinha me ensinado, eu apanhei para saber. Então eu fazia somente o que ela me ensinou. Quando não tinha, eu não fazia nada. E pedia na rua, na cidade, para me poder comer. Mesmo mocinha já pedia.
Aí eu conheci esse rapaz, e acho que uns 15 dias, nós nem namorava. Eu comentei com ele o que estava acontecendo na minha casa. Meu pai tinha arrumado uma namorada que foi morar com ele já, que só vivia na casa do meu pai. E ela não gostava de mim. Aí ele falou: você não quer fugir comigo, não? E eu fui. Fugi com ele, morei com ele 5 anos. Só que também, gente, foi 5 anos de agressão. Eu vivi uma vida com ele que não faltava nada para me comer. Eu tinha uma vida muito boa, não faltava nada para me comer, eu tinha de tudo, coisas que eu jamais pensei que existia na vida, assim, de comer, eu podia, tudo eu podia. Minha casa tinha todos os móveis que, assim, as pessoas diziam que eram móveis que era chique, que era só quem tem dinheiro para comprar. Eu podia, eu tinha minha casa arrumadinha de tudo, eu era apaixonada na minha casa daquele jeito. Só que era assim, eu não podia conversar nem com meus vizinhos, eu vivia trancada dentro de casa, eu tinha minhas coisas porque ele comprava. Tive meus filhos, ele nunca deixou faltar nada para os meus filhos, mas tipo assim, ele trabalhava durante a noite, que ele tinha que a gente chama barracas lá no Nordeste, que é pastelarias. Ele tinha 3, ele trabalhava o dia inteiro, saía de casa 3 horas da manhã, fazia os pastéis, as coisas para vender. À noite e os finais de semana ele tinha os buffets que ele tinha que trabalhar, né? E trabalhava muito mesmo. E chegava em casa, ele muito agressivo, bebia para ver se passava a noite toda em claro. E chegava em casa muito agressivo, às vezes queria dormir perto de mim, eu não queria, por conta da falta de educação dele. E ele simplesmente começava a me dar murro, me bater, e de uma brigona eu também me defendia. Teve uma vez que meu primeiro filho estava pequenininho, com uns 8 meses, eu defendendo meu filho no meu braço, eu me machuquei toda. Passei o Réveillon, nunca, jamais vou esquecer, toda inchada assim em casa, numa tristeza. Eu pedia tanto a Deus para me tirar daquela vida, que eu achava, tipo assim, que eu não nasci para aquilo. Oh Deus, o Senhor pode, me ajuda. Fiz promessas a Deus. Eu lembro que eu passei 15 dias rezando um terço de joelhos no milho. Meus joelhos ficou tudo marcado um tempo, assim, bem machucado, sabe? Sangrando, mas mesmo assim eu não desisti. Rezei 15 dias e Deus me deu o milagre de sair daquilo. Só que antes eu tive meu segundo filho, né? Engravidei e mesmo assim, imediatamente eu separei. Fiquei lá um tempo, comecei a trabalhar, arrumava umas pessoas para cuidar dos meus filhos. Ia trabalhar, mas esse homem nunca me deixava em paz, até ele mandar umas pessoas me matar. E esse aí dia não teve jeito. Eu consegui conversar com um irmão meu que já morava aqui em Minas e falou pra mim: minha irmã, vem embora pra cá, larga tudo que você tiver, vende o que tiver por aí, vem embora. E foi isso que eu fiz. No mesmo dia, saí vendendo tudo, num dia de sábado, eu lembro até hoje. Na sexta para amanhecer, não, acho que foi numa quinta para amanhecer, na sexta, eu vendi tudo, assim, só para ter o dinheiro da passagem e vir embora. Vendi tudo, peguei meus filhos e vim embora. Uma menina que, inclusive, estava na época, que era uma amiga minha, veio embora, né? Até ela morou um tempo com meu irmão, teve um filho, teve outra, ela separou, construiu a família dela aqui com outro rapaz, teve uma filha, enfim. Peraí, gente. Desculpa, gente, o telefone aqui tocou, assustei. E a gente veio embora e eu vivo aqui até hoje. Aí esse homem não desistiu, meu ex-marido. Ele me mandou conversar comigo por telefone, né, que antigamente eram uns pretinhos assim, bem antigo mesmo, a gente conversava bastante. Ele dizia, né, que ia me ajudar com a parte dos meus filhos e tudo tal, mas ele falava: se você não voltar pra mim, você não vai dar conta de cuidar dos seus filhos. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. E teve um dia que ele falou assim: olha, deixa os meninos vir passar um tempo comigo, uns 3 meses, depois você busca. Aí eu tava, né, com, tipo assim, sem saber o que fazer, porque tinha colocado na creche e já ia chegar o feriado do final de ano. Então eu deixei meus filhos, sendo que muitas pessoas, inclusive a minha irmã mais velha, já tinha me falado: Cláudia, não faz isso com seus filhos, não manda, porque esse cara não vai te devolver. E mesmo assim eu confiei nele, ele veio, buscou meus filhos e levou. E nunca mais eu ia ver meus filhos. Mas Deus é Pai, Deus é justo. Eu esperei 1 ano e 6 meses
Desculpa, 1 ano e 6 meses não. Porque eu esperei exatamente 3 meses. Ele falou que não me devolvia meus filhos. Esperei mais 2 meses, ele não quis me devolver meus filhos. Eu busquei meus filhos. Fui lá, simplesmente peguei meus filhos na mão deles, ele me entregou. E eu vim embora. Ele falou pra mim, você não vai ficar com esses meninos. E se você não voltar pra mim, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém e nem com seus filhos. E você vai ver. Vim embora. Mais ou menos 6 meses depois, eu já estava grávida, já tinha casado aqui de novo. Casei na igreja com um rapaz e tudo. Engravidei do meu terceiro filho. E então, eu recebi busca e apreensão de menores. Ele mandou, ele falsificou, porque foi tudo falsificado, né? Lá, eu provei tudo, que meus filhos nunca saíram do meu lado. Meus filhos apenas foram passear lá. Mas eu demorei 1 ano e 6 meses para conseguir isso. Ele buscou, depois de 6 meses, meus filhos, tirou meus filhos de mim. A situação, gente, vocês podem imaginar uma mãe perder seus filhos do pior jeito, assim, porque ele veio sem dó nem piedade, com tudo lá, com polícia, com tudo. Os policiais aqui da cidade, do Conselho Tutelar, foi na minha casa, eu morava na fazenda. Eles chegaram lá, os policiais começaram a chorar. A conselheira tutelar, até hoje, eu conheço ela, sou amiga dela até hoje. Ela disse que nunca viu um tanto sofrimento, como que alguém pode ser tão ruim, tão maldoso de fazer aquilo que aquele cara estava fazendo, tirar aquelas crianças da mãe. Os policiais entrou na minha casa para ver o porquê que estava tendo aquela busca e apreensão, porque eles receberam a notificação, então eles iriam olhar a casa. E o quarto dos meus filhos perfeitamente limpinho, sempre arrumado. Aí foi olhar a cozinha, que não faltava comida, tinha biscoito demais, tinha muita coisa dos meus filhos. E então a conselheira começou a chorar. O nome dela é Nayane, eu acho que não vai dar nenhum problema de falar aqui o tanto que eu sou grata a ela, né? E ela me abraçou, eu quase perdi meu filho. Passei muito tempo, assim, uns 2 meses, indo pro hospital o tempo todo, tava perdendo. E Deus não permitiu eu perder meu bebê, que hoje é meu terceiro filho, né? Vai fazer 10 anos, na bênção de Deus, minha vida, meu filho. E tirou meus pequenininhos de mim, pior dor do mundo, meu Deus do céu. E eu chorava, não aguentava ver meus filhos indo, eles gritavam, eles choraram. Meu filho mais velho tentou entrar correndo lá, entrou na frente de um ônibus escolar, sofrimento. Não chegou a bater, mas foi muito sofrimento. E essa conselheira falou, seja forte, não chore na frente dos seus filhos para eles não sofrer. Você vai ter todos nós aqui, até os policiais do seu lado, nós vamos te ajudar. E eu enxuguei minhas lágrimas e tentei ser forte, porque ela falou que eles iam ficar muito ruim daquele jeito, poderia tentar tirar a vida, essas coisas assim. Eu fiquei normal, abracei eles e falei que eles estavam indo passear, que eles iam se divertir demais. E que eu chorei porque eu senti só uma saudade, mas não era para eles fazer aquilo. E então eles foram. 1 ano e 6 meses eu fiquei sem meus filhos. Eu não sabia de nada. A única coisa que o pai falava quando ele me ligava ou quando ele atendia meu telefone era que um dia eu pegaria meus filhos apenas no caixão, que eu jamais iria ver meus filhos. E um dia me ligaram, eu já estava com audiência, fui na justiça, gente, eu jamais desisti. Fui na justiça, depois que meu filho nasceu, eu já estava lá. A audiência marcada para um mês, aí 8 dias antes ele tirou a vida, estava a audiência marcada, né, que ele tinha que me entregar, primeiro ele tinha que se esclarecer porque que ele tirou aquelas crianças, e que aquilo tudo que eu provei não foi apenas com minhas palavras, eu peguei pessoas e o Conselho Tutelar que morava lá na cidade de Maceió, que eu morava em uma cidade lá, liguei para lá, consegui contato das pessoas do conselho, de todo mundo da minha vida lá, da polícia, de tudo que eu passei lá, o porquê de eu ter vindo embora. E se meus filhos já alguma vez na vida ficou sem mim, porque ele disse que tinha guarda, sempre os filhos morou com ele, que ele tinha essa guarda. Então, todas as provas estavam lá. Jamais abandonei meus filhos, jamais os filhos ficou sem a mãe.
Apenas a mãe deixou os filhos ir passear porque ele também é pai e ele tem direitos. Só que os filhos não voltou, a mãe buscou, então tempo depois mandou buscar a apreensão. Então, o juiz simplesmente falou, você vai lá numa audiência lá na cidade, gente, estamos aqui, juiz com juiz, a audiência terá, como é que era? Era por telefone, gente, videochamada, e você vai estar lá presencial, vai chegar lá, tem advogados e tal, que vai estarem lá já te esperando. Você volta com seus filhos, eu te garanto, você está levando aqui uma guarda que eu tô autorizando você trazer seus filhos. Ele tem que chegar lá com as crianças para te entregar essas crianças. E gente, eu renovei o quarto dos meus filhos, eu fiz uma dívida para arrumar o quarto dos meus filhos. A melhor coisa da minha vida, eu fiquei tão feliz, era a minha vida que eu tava indo buscar meus menininhos. E aí 8 dias depois, recebi uma ligação que a minha irmã que me ligou. Ela falou com o meu marido, na época daqui de Minas, que eu tinha casado, né? Que eu já tinha tido meu terceiro filho. Olha, conversa aí com a Cláudia e tudo tal. Ele conversou comigo. Aí ele falou que o pai dos meus filhos tinha morrido. Na hora, meu Deus do céu, eu desmalhei. Ele rapidão, voltei também. Deu, sabe, uma coisa estranha. E voltei. Ele me segurou, né? Não sei como que foi. Sei que apaguei. Aí eu voltei. Ele disse que foi rapidão. E então eu vim desesperada para a cidade procurar o que fazer, porque as pessoas não sabiam se meus filhos tinham morrido também, como que foi, porque parecia que ele tinha dado veneno para os meus filhos e também tomou o veneno. Resumindo isso, só busquei meus filhos, parece uns 8 dias depois, porque eu não podia ir na mesma hora e não podia tirar meus filhos lá na mesma hora. Fui lá, os avós, tudo, a maior briga, eu jamais tiraria meus filhos de lá. Eles já estavam entrando com uma ação de guarda, eu não ia pegar meus filhos porque eu não tinha timbre, eu era preta e não poderia ser a mãe dos meus filhos, que eram branco do olhinho azul. Eu não poderia ser a mãe dos meus filhos. Sendo que eu separei exatamente, não é porque eu apanhava nem nada, é porque as pessoas lá, a mãe dele falava, você não pode ser a mãe dos meus netos porque você é preta e pobre. Eu sempre ouvi isso, preta e pobre. Você nunca teve nada. Sempre tudo é do meu filho. Você não tem nada. E quando eu engravidei, essa mulher fez um inferno. Ela não aceitava. Mas como os meninos nasceram branquinhos do olho azul, sendo que o avô é bem pretinho. Desculpa, gente, eu não tô falando assim, dizendo porque a pessoa tem a cor, não. Porque eu acho linda essa cor. Eu não entendi porque ela fazia isso. Sei que eu não aceitava mesmo. Briguei várias e várias vezes com essa mulher. Ela é branquinha do olho azul. Ela acha que os meninos, tipo, tem que ser só dela. Nasceu de mim, pronto, é dela. E a minha vida foi isso. Eu vivi um inferno. Tudo que eu já tinha passado, essa foi a pior fase da minha vida. Era as pessoas quererem pegar os meus filhos. Eu trouxe meus filhos sem dó nem piedade daquelas pessoas. Vim embora. Apenas eu ainda abracei ela, dei um beijo nela de coração, não foi com maldade. E falei, eu sinto muito pela dor que a senhora está sentindo. E chorei muito, gente. Sinto muito pela dor que a senhora está sentindo. Você perdeu um filho e agora você nunca mais vai ver ele. Só que a senhora foi quem fez o seu filho fazer tudo o que fez comigo. E foi você quem pagou tudo para o seu filho tirar os meus filhos de mim, porque você sabe o que eu estou falando, porque eu sabia. E ela concordou. Você fez tudo e você sempre disse que eu não ficaria com os meus filhos. Sinto muito. Que Deus console o seu coração. Que Deus console. Eu jamais iria desejar isso para você. Porque eu sentia a pior dor do mundo, 1 ano e 6 meses sem ver meus filhos. E eu tô levando os meus filhos. Nem você, nem ninguém tira. Somente Deus tira eles de mim. E ela moveu tudo lá, dizendo que eu saí de lá morta da cidade. Eu fui para a cidade da casa do meu pai. Ela não sabia que eu estava vindo embora. Porque se ela soubesse, ela tinha feito alguma coisa assim contra mim.
E tipo assim, gente, eu cheguei num dia, eu vim embora no outro dia de manhã cedo, porque eu não confiava naquelas pessoas. Eles tentou me matar, eles mandou um monte de gente invadir a casa que eu morava, eu chamei polícia. Eu saí sofrimento, desesperado, quando a polícia chegou lá, me ajudando, os vizinhos, era tiro lá, eu escutei os tiros. Nós saímos desesperados, eu e a menina, né, que veio embora junto com medo disso. O cara, um deles era o ex-namorado dela, que tirou a vida no dia que a gente tava vindo embora. Era a gente saindo no carro e a gente escutando aquele monte de gente lá, e nós sabia que ele tava lá no caixão. Foi horrível. E eu trouxe meus filhos, gente. Cheguei aqui, o juiz simplesmente falou: eles não tiram mais seus filhos de você. Tem aqui todas as provas de conselho tutelar, policiais que foi na sua casa e tudo. Você é uma ótima mãe. E aquilo me deu ânimo de viver, sabe, gente? Vivi um tempo na roça, casada 5 anos e pouco aqui também, né? Não deu certo, meu marido começou a beber muito. Infelizmente, é a única coisa assim que eu posso falar assim, estragou a vida dele. E eu peço a Deus todos os dias, nas minhas orações, que ele pare com isso, para que Deus ajude ele a ter uma família, porque meu filho é doente no pai dele. E eu sofro de ver meu filho sofrendo, assim, pedindo a Deus e dizendo ele que vai juntar dinheiro para comprar um remédio para o pai parar de beber, gente. Sabe, é muito triste. E ele é uma boa pessoa. Ele não é uma pessoa de fazer mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. A gente apenas separou porque ele, né, começou a ficar agressivo. Com a bebida, a gente fica agressivo e demais. Não deu certo. Fiquei muito tempo solteira, né? Cuidei dos meus filhos e comecei a trabalhar, cuidar dos meus filhos sozinha. E foquei em ter tudo aquilo que eu nunca tive sozinha, sem depender de ninguém. Ou seja, primeira coisa, montar a minha casa com os móveis que era meu sonho. Consegui! Depois, comprar meu primeiro carrinho, que era bem baratinho, mas tudo bem. Comprei, gente, meu carrinho. Depois eu troquei para um carrinho mais novo. Nossa, que felicidade, gente. E, enfim, troquei pelo meu terceiro carro, que era um carro que já tinha ar-condicionado e tudo. Que felicidade, gente. Depois eu conheci, né, o que é meu marido agora. Hoje eu tô sem meu carro, gente, porque eu tive que vender meu carro. Infelizmente, mas tá tudo bem. Deus sabe o que faz. Tá tudo bem. Tudo certo, tá tudo certo. Hoje eu não tenho meu carro. Antes de vender meu carro, né? Nem sonhava vender meu carro. Voltando um pouco atrás, eu vendo minha vida, né? Com minhas coisas e tudo tal. Eu conheci o que é meu marido agora. Nós namorou um tempo, terminou, não deu certo. A gente terminou porque ele já tinha sido casado e a mulher dizia que se ele estivesse namorando comigo, ele não podia ver o filho dele. Então a gente terminou, separou. Ele arrumou outros relacionamentos, viveu a vida dele e tudo tal. E passado o tempo a gente voltou e foi morar junto, né? Agora tá com 2 anos e um pouquinho que a gente tá junto, né? Tá tentando dar certo. Porque 2 pessoas diferentes, gente. Ele é calmo, ele é tranquilo, né? Todo casal briga, né? E enfim, gente, nós estamos tentando. Ele tem um filho, a gente conseguiu uma guarda provisória. Eu falo a gente porque eu sou esposa dele, né? E só que aí tem a questão, gente, cuidar do filho de uma pessoa que cuidar de um filho que não é seu não é fácil. Tem a questão, tudo que você faz, as coisas vêm contra você. Se você põe de castigo, a pessoa vai dizer: você está errada, você não pode. Se você dá as coisas, se você se desfaz de muitas coisas que você tem, de sonhos, né? Como eu desfiz de emprego para cuidar, né, do menino, desisti de tudo, comprei, fiz de tudo pelo menino como se fosse meu filho. Você tá certa, mas na hora de educar você está errada. Aí sim, gente, eu comecei a aprender. Então, beleza, tudo bem. E aí, então, essa dilema tá indo. Gente, estou grávida do meu 4º filho. Não sei se é um menino ou uma menina. Estou grávida. Estou muito feliz. Não posso dizer assim que eu tô
triste, eu não tô triste, gente, tô muito feliz. Eu engravidei o ano passado, eu perdi meu filho devido a um susto muito grande, né, porque o meu enteado, ele não me obedecia, não me escutava, ele vinha só de 15 em 15 dias pra minha casa, e teve um dia que eu fui passear, eu fui levar ele na pracinha aqui perto de casa pra ele brincar. Só que como ele não me escutava, ele saiu correndo e um carro quase parou em cima dele. Eu dei um grito estrendo que o homem que estava dirigindo disse que parou, porque ele não viu a criança, mas ele me viu gritando, que o susto foi muito grande. Então, ele disse que deu um repente assim, só viu ele no carro e ele sabia que ele estava correndo muito. Então, ele freou em cima dele. E aí, então, gente, tipo assim, a alma não estava mais no meu corpo. Eu perdi meu filho. Engravidei de novo em seguida, né? Depois da perda. E não segurou, perdeu. E então, fiz um monte de exame, fiz um tratamento, né? Os médicos falaram que possivelmente achava que eu não iria engravidar mais. Só que um ano depois, gente, eu estou grávida. Tô entrando, acho que pro terceiro mesinho já, meu terceiro mês de gestação. Eu tô muito feliz. Agradecida muito a Deus, muito, muito a Deus, né? Comprei umas coisinhas já pro meu bebê. Algumas coisas vou comprando devagar, porque eu não tenho mais muito dinheiro. Então, vou aos pouquinhos, cuidando dos meus filhos devagar, né? Gente, eu tô contando aqui para vocês saberem um pouco da minha história, tá? Minha história é de muita luta, muita dor, muito sofrimento, gente. Não é fácil tudo que eu já passei, que às vezes passo, não é fácil. Eu trabalho todos os dias, às vezes é bem cansativo, mas eu agradeço todos os dias a Deus pelo meu trabalho. Meus filhos têm uma pensão também, que se chama pensão alimentícia. Antes era um salário, mas aí agora não é mais, né? É um pouco menos, porque eu fiz empréstimo, né? Inclusive, quando eu fui morar com meu marido, eu tive que fazer um empréstimo para ajudar ele em algumas coisas, né? Uma dívida que ele tava. E vendi meu carro também. E é isso aí, gente. Mas Deus sabe o que faz. Tudo a gente conquista com fé em Deus. Ah, gente, voltando na questão do meu enteado, tem outra audiência para saber com quem que ele vai ficar a guarda definitiva, se é com o pai ou com a mãe. Ele veio para aqui para casa porque ele estava em situação de risco com a mãe. Gente, eu já passei tudo isso que eu tô contando para vocês. Eu não achava que mãe ficaria sem os filhos. Mas o menino estava em situação de risco lá. Desculpa, gente. Não comia, não tinha alimentos e tudo. Só que ela recebia a pensão dos pais, que ela tem outro também. Só que não cuidou dos meninos. Porém, essa mulher, tempo depois, ela não aceitava ligar no telefone do meu marido, nem no telefone de ninguém para falar com o filho dela. Por meio da justiça, eu deixei o número do meu telefone que ela poderia falar com o filho dela. Ela nunca ligou para o filho dela, ela não quis saber do filho dela. E ela falou para o juiz que se a guarda fosse do pai dele, que ela não queria nunca mais saber desse menino. E falou exatamente isso, gente. Não é eu que estou falando, ela falou assim: se a guarda for dele, se a guarda é dele, então eu não quero saber mais desse menino. E o juiz ainda deu uma chance a ela. Ela começou então a ligar, tempos depois, só que ela não ligou só para saber do filho dela, ela ligou só para me incomodar, para me infernizar. Eu tenho ameaças dela, gente, muitas ameaças, muitas baixaria que ela falou. Inclusive a última, que eu sou obrigada a atender, até no meu serviço, que ela estava me ligando, gente, tentando me fazer perder meu serviço. Que eu sou obrigada a atender o telefone a hora que ela quiser para falar com o filho dela, porque o filho é dela. Que eu sou obrigada a trabalhar e cuidar do filho dela e manter ele sempre conforme as pessoas estão comentando para ela que ele está bem cuidado e limpinho. E, gente, foi muita coisa, vocês não têm ideia. A mãe dela, falei com ela que eu não estava aguentando mais, a mãe dela falou para mim: minha filha, me desculpa, eu tô morrendo de vergonha, porque a família dela parece que é pessoas muito boas. Mas me desculpa, essa menina não fala com ninguém da nossa família, porque ela já fez muito inferno na minha vida, na vida das irmãs, de todo mundo. Então, a única coisa que eu falo pra você: se desfaça disso.
saia de uma vez por todas para longe dela, processe ela, faça o que for possível. Então, gente, eu mandei a advogada apenas avisar o juiz. Enquanto a criança estiver na minha casa, ele não tem culpa de nada. Então, ele, tipo assim, protegido. Não vou fazer nada, mas apenas ela não pode entrar em contato em momento algum. Não é só no meu telefone, nem no telefone do pai dele, eu não quero mais. Na minha casa, não. Se ela quiser ligar, a mãe dela, como sempre, pega o menino, as irmãs, aí ela estiver lá, pode falar. E todo mundo, por tudo que eu já passei, assim, não tô falando da minha história, por essas ameaças dela e tudo esse inferno que ela faz comigo, que não é pouco, gente, as mensagens aqui é muita coisa mesmo. É ligação altas horas da noite, xingamento. Ela falou que o meu cachorro era feio, meu filho chorou porque meu filho ama o cachorrinho. Ela manda o filho dela tirar os meus filhos do quarto deles pra expulsar ele. Ela fala assim: tira esses meninos desse quarto aí, do seu quarto, fala pra eles que o quarto é seu e fecha essa porta aí. E eu mandei falar, ainda mandei áudio pra ela: olha, o quarto não é só do Léo, a casa é minha, foi eu que comprei os trem dos meus filhos. Eu aceitei ser o filho na minha casa com maior amor e carinho. Eu comprei uma caminha para ele, fiz um quarto. Eu fiz ele junto com os meus filhos, mas o quarto não é só dele. Você quer falar com ele, você tem que falar na frente de todo mundo. Não é assim, falar só com ele. E ele fica no quartinho dele toda vez para conversar com você, não tem esse problema. Jamais que essa mulher aceita isso, gente. Ela jamais. É tipo assim, ela manda aqui. Ela fala assim: ele vai falar comigo conforme eu mando. É meu filho. Aí eu, gente, não quero mais saber disso. Tá lá pro juiz. Se ele quiser, como ela falou que eu sou obrigada, não existe isso. Sou obrigada a cuidar dos meus filhos. Sinto muito, mas eu cansei. Isso já tem mais de ano. Com isso tudo, né? Tô tentando ficar bem. Não quero perder meu bebê, né? Deus está me abençoando muito. Então, a única coisa que eu quero é paz. Meu marido e eu, nós brigamos muito feio. Mas eu falei: você não é obrigado, né, a passar por isso. Se você quiser deixar ela falar com ele sempre, conforme ela quer, do jeito dela, que você sabe tudo que você já sofreu. Mas se você quer por seu filho, para não perder a guarda, então tem que levar para casa da família, fazer conforme eu tô te falando, vá para casa da família, ou então você arruma um lugar só para você e seu filho e vai viver sua vida. Sem briga, gente, sem briga. Porque eu não quero isso mais, eu não aceito. Eu aceitei porque eu não sabia que era assim. Não fazia ideia que essa mulher fazia isso. Porque a mãe dela mesmo falou: nossa, ela tá vendo que o menino tá bem cuidado, o menino engordou, que ele tem as coisas, que ele anda bem vestido, que ele tem calçado, que ele finalmente vive bem. Mas ela não precisa agradecer, apenas respeitasse. Mas não é assim. E olha aqui, gente, tipo assim, a mãe dela mora longe daqui, num bairro longe. Se ela precisar, eu levo ele lá pra ver a avó. Como eu levo meus filhos também, né, pra casa da avó, pra qualquer lugar, né? Porque é assim que a gente tem que fazer, tratar como se fosse nosso. Ele, pra mim, ele me chama de mãe. Ela falou que não é pra ele chamar de mãe porque ele não existe outra mãe pra ele. Então esse menino começou a ficar ruim, chorou muito, adoeceu. E aí, então, deixei na mão do juiz. Se o juiz quiser que ele continue na minha casa, se o pai dele também quiser, é sem ligação. Se não, tem que ir ficar com a mãe. Então, tá na mão do juiz, pro juiz decidir. Ai, gente. Comentem aí, gente, por favor. Não vou contar todos os detalhes, porque tem coisa da vida pessoal, né, de outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Mas eu contei um pouco da minha história. Gente, muito obrigada a todos vocês, de coração, né? Obrigado, gratidão a todos. Peço mais uma vez, gente, se gostar do meu vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. E é isso aí, gente. Agora, ó, ainda tô com o uniforme do meu serviço. Vou ali tomar um banho para me descansar um pouquinho. Daqui a pouco fazer a janta dessas crianças que estão... Daqui a pouco não estão com fome, mas daqui a pouco já vão estar. Então, gente, muito obrigada a todos vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação
e dê muito like, se puder, por favor. E é isso aí, gente. A todos um beijo grandão pra vocês, cheio de amor e carinho, de paz. E até a próxima, gente. Tchau.